gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, e às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás nesse lugar. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás nesse lugar. Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Aqueles que já entraram, já estão assistindo essa live, eu quero desejar a todos uma boa noite, que o Senhor Jesus esteja sobre você e a sua casa, que as bênçãos dele continuem pairando sobre a vida de cada um.
Vamos compartilhando essa live com os amigos, os irmãos, para que várias pessoas, mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, a esse estudo. Então, marque seus amigos no comentário, compartilhe com alguém, mande o link para alguém que você conhece, que precisa ouvir a palavra de Deus. Daqui a pouco nós teremos o estudo sobre o Espírito Santo. A continuação, ontem nós já ouvimos com o pastor João Agripino de França sobre o Espírito Santo e hoje é a continuação. Então você vai crescer em graça e em conhecimento nesses tempos difíceis, tá bom? Vamos compartilhando, daqui a pouco já vamos estar começando o estudo. Deus abençoe a todos. Vou lhe falar de alguém. Pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar mundo melhor e mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: Maestro, não desista dos seus sonhos. Jesus está assinando embaixo hoje. Vá em frente, não olhe para trás, nunca mais. Vou lhe falar de alguém. Seu nome é Jesus. Pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar
sofrer. Se há um Deus que tudo pode por vocês, pra quê solidão? Rejeite, deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar. Eu sou a Júlia Vitória e eu... Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu poder, teu poder, teu poder.
a soprar. Teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito vem nos outorgar. Teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão. Quero aqui contigo, Pai, gozar. Depressa nos enche o coração. Com poder, com poder, com poder. Com prazer, mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos os irmãos, irmãs, aos amigos que estão a nos acompanhar através desta live. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais este privilégio, oportunidade que Deus concede para juntos estamos aqui meditando na palavra de Deus. Eu espero que você esteja acompanhando e também compartilhando com nossos amados irmãos e com nossos amigos o ensino da palavra de Deus. Conforme nós falamos ontem, apresentando o Espírito Santo em várias formas e seus atributos como Deus. Como também mostramos o Espírito Santo trabalhando no Velho Testamento. Hoje nós iremos dar sequência, mostrando o Espírito Santo no Novo Testamento, como também na vida de os demais que foram antes de nós. Vamos lá, então, sem mais delonga, o Espírito Santo no Novo Testamento. Vamos ver isto em Lucas, no capítulo 15, aliás, no capítulo 1 e o versículo 15. Lucas, capítulo 1 e o verso 15. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Amém. Nos dias do sacerdote Zacarias, quando ele adentrou ao templo para queimar incenso, lá no altar do incenso, no lugar santo, enquanto ele ministrava lá, o anjo do Senhor lhe apareceu e fez a ele a promessa do nascimento de um filho, cujo filho chamaria João Batista. E a promessa foi esta, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então, meus amados, isto nós vamos confirmar mais adiante, de acordo com a nossa meditação na palavra de Deus. Vamos lá, em seguida, olhar para, na vida do pai de João Batista, na vida de Zacarias, no capítulo 1 de Lucas, e o verso 67. Vamos ver uma referência bíblica. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Amém. Então, quando João Batista nasceu, é claro, a alegria para Zacarias foi tanto que ele foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Significa que a ação do Espírito Santo na vida do ser humano não é simplesmente uma manifestação, mas tem também os seus efeitos, o seu trabalho, a sua atividade para a edificação da fé da própria pessoa, como os demais que estão ao seu redor. Vamos ver mais uma referência ainda no Novo Testamento. Vamos lá agora para Lucas, no capítulo 35, capítulo 1, e o verso 35. Lucas 1, 35. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Amém. Aí nós observamos também, quando Gabriel anunciava a Maria, a concepção do Senhor Jesus no seu ventre. Ela admirou quando teve a promessa do nascimento do Filho de Deus. Ela disse: como isto irá acontecer, uma vez que eu não conheço o varão? Disse: não, descerá sobre ti a sombra do Altíssimo.
e o Espírito Santo te envolverá. Quer dizer, que o trabalho do Espírito Santo no Novo Testamento, na vida de Maria, na concepção do Senhor Jesus no ventre da Virgem Maria. Então observamos promessa lá para João Batista, que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Promessa esta manifestada também na vida de Zacarias, profetizando quando ele foi cheio do Espírito Santo. Agora a promessa para Maria da manifestação do Espírito Santo na concepção do Senhor Jesus. Vamos ver então mais uma referência bíblica neste sentido. Em Lucas mesmo, capítulo 1, e o verso 41 ao verso 43. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Amém. Meus queridos, quando Gabriel anunciou a Maria o nascimento do Senhor Jesus, ele acrescentou dizendo: Isabel, sua prima, está no 6º mês da sua gestação. Ora, Maria ficou admirada porque Isabel era estéril, já era velha, Zacarias também já era um homem velho. Quer dizer, biologicamente falando, não teria eles possibilidades de gerar um filho. Todavia, o impossível é para o homem, mas para Deus não existe nada impossível. Aquilo que Deus quer fazer, Ele faz. Até porque a Bíblia nos diz que tudo o que o Senhor Deus quis fazer, Ele fez, tanto nos céus, como na terra e nos mares. E podemos considerar também a palavra, embora que não está neste assunto, a palavra do profeta Isaías diz: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém escapa da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Quer dizer, eu quero ver com esta palavra: operando eu, quem impedirá? Ninguém poderá impedir o trabalhar de Deus. Se Deus quer, Ele faz. Então Maria e Isabel e Zacarias, apesar de ser avançado em idade, mas estava dentro do plano de Deus, com uma promessa nas suas vidas. E isso levou Maria às montanhas para visitar a sua prima, que estava no 6º mês de gestação. Quando Maria chegou na casa de Isabel, que a cumprimentou, a Bíblia nos diz que através da sua saudação, João Batista, que estava no 6º mês de sua geração no ventre de Isabel, diz a Bíblia que ele saltou de alegria, cheio do Espírito Santo, no ventre da sua mãe. E naquele instante também, o Espírito Santo manifestou em Maria. E exatamente nessa manifestação ali, foi que Maria concebeu do Espírito Santo no seu ventre o Filho de Deus. Porque João Batista é mais velho do que Jesus, 6 meses. E se Isabel estava no 6º mês da sua gestação e Maria foi visitá-la, naquele dia, naquela manifestação do Espírito Santo, tanto na vida de João Batista ainda no ventre, como na vida de Isabel, Isabel profetizou para Maria dizendo: de onde me provém estas coisas, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Quer dizer que ela já profetizou que estava ali Maria, que seria mãe do Senhor Jesus, que seria o Senhor, o grande e eterno Salvador. Mas o que levou tudo estas coisas à realidade foi a manifestação do Espírito Santo nestas pessoas no Novo Testamento. Pois bem, meus queridos, vamos prosseguir a nossa meditação. Agora nós vamos ver o trabalho do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. Ontem nós falamos sobre isso, mas vamos repetir Mateus 3,16. Mateus 3,16. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Amém.
Não quero fonte, nós focalizamos este acontecimento aqui para mostrar a Trindade. Mas eu quero mostrar aqui algo interessante. O que é interessante aqui? Os senhores sabem, nós sabemos, que os reis do passado, os sacerdotes, os profetas, todos eles precisariam ser ungidos com o azeite da santa unção para ele desempenhar os seus trabalhos que a eles foram confiados. Então Jesus, como ele também tendo o seu tríplice ministério, porque Jesus não veio simplesmente como Salvador, mas Jesus também, ele é rei, ele é grande nosso como sacerdote, ele é profeta. Como prova isto? Como profeta, meus queridos, quando ele ressuscitou o filho da vida de Naim, a Bíblia diz que há um grande temor no povo, naquela cidade, e todos glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. Como o nosso grande sumo sacerdote, o escritor da Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 6, diz, porque não temos um grande sumo sacerdote que não possa compadecer da nossa fraqueza, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quer dizer, aí apresenta Jesus como nosso grande sumo sacerdote e como rei. Na verdade, quando Jesus entrou montado no jumentinho, lá em Jerusalém, o povo já dizia, Hosana, glória a Deus nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Se isto não bastasse, quando Jesus nasceu lá em Belém, os magos que foram visitá-los, cada um deles ao chegar para visitar o Senhor, abriram os seus tesouros e ofereceram ao Senhor as suas dávidas. Um ofereceu incenso, outro ofereceu mirra, outro ofereceu ouro. O que ofereceu incenso e mirra, quer dizer, este menino é um grande profeta. O que ofereceu incenso estava dizendo, este aqui é o grande sumo sacerdote. E o que ofereceu ouro, não somente apresentando a divindade de Jesus, mas dizendo, este é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, meus amados, como os demais estava sendo ungido para desempenhar o seu trabalho, Jesus não seria diferente. Só que ele não foi ungido com o azeite da santa unção preparado pelos perfumistas. Ele foi ungido com o próprio Espírito Santo de Deus. Quando ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, ungindo e preparando-o para o desempenho do seu ministério aqui na terra. Então, meus amados, nós observamos aqui, se isto não bastasse, nós poderíamos ir no Salmo 133, que é conhecido até das nossas crianças de escola, quando diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e desce a orla do seu vestido. Quando fala e desce sobre a cabeça, está apontando a pessoa do Senhor Jesus. Quando o óleo desce a barba, está dizendo os dias apostólicos. Quando está dizendo a orla da sua veste, está dizendo a igreja de um modo geral. Pois bem, meus amados, então o Espírito Santo ungindo Jesus para o seu trabalho, para o seu ministério aqui na terra, isto é, no Novo Testamento. Vamos lá, o trabalho do Espírito Santo também na vida de Jesus, em Hebreus, no capítulo 9, no capítulo 9, o verso 14. Nós falamos sobre isso ontem, mas como estamos tratando do Espírito Santo no Novo Testamento, vamos mais uma vez fazer esta referência. Quanto mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? O Espírito Santo trabalhando na concepção do Senhor Jesus, o Espírito Santo trabalhando na unção do Senhor Jesus, o Espírito Santo trabalhando no seu sacrifício, na sua morte, quando ele ofereceu-se a si mesmo por nós, que pelo Espírito Eterno ele ofereceu-se a si mesmo por nós. Quer dizer, o Espírito Santo trabalhando no Novo Testamento, na vida de Jesus. Mas vamos ver à frente outra referência. Vamos agora para Romanos,
no capítulo 8 e o versículo 12. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. Olha bem aí. Quer dizer, voltamos a dizer, o Espírito Santo trabalhou na concepção do Senhor Jesus, o Espírito Santo trabalhou quando ele foi ungido, o Espírito Santo trabalhou na sua morte, o Espírito Santo trabalha aqui, trabalhou na sua ressurreição. Paulo diz, porque se o Espírito dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, habita em vós, também vivificará o vosso corpo mortal. Quer dizer que Jesus, na sua ressurreição, teve a intervenção do Espírito Santo, porque diz que ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo, trabalhando no Novo Testamento, trabalhando na vida do Senhor Jesus. Vamos agora, meus queridos, o Espírito Santo trabalhando agora na vida do homem, na nossa vida. Vamos lá para o Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 16, o versículo 7 a 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Meus queridos, agora nós vemos o Espírito Santo trabalhando na obra da evangelização. Como assim? Ora, muitas vezes nós queremos nos alegrar, e pode então estar certo em alegrarmos, não resta a menor dúvida. Todavia, existem pessoas que às vezes até se envaidecem, se orgulham, porque ele é um grande pregador, ele prega, existem várias manifestações, várias conversões, ele fica feliz que na mensagem que ele pregou, várias pessoas se decidiram. Não, ele foi um instrumento nas mãos do Senhor, porque quem faz a obra na vida do homem e da mulher não é o grande pregador, mas é o grande Espírito de Deus. Porque diz aqui que ele que convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Quem convence o pecador para a salvação da sua alma é o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, trabalhando em cada vida e em cada coração. Vamos ver ainda outra passagem, outra referência do trabalho do Espírito Santo na vida do homem. Então, vamos para Tito, a carta de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhando para a regeneração, para a transformação, para a libertação, para que a pessoa passe a ser de um pecador, ser uma nova criatura. Este trabalho quem faz é o Espírito Santo de Deus, regenerando, transformando, libertando, mudando a vida da criatura. De um homem pecador, de uma mulher pecadora, para uma nova criatura. Por isto que Paulo escreveu na sua segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo 5, e o verso 17, ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que todas se fizeram novas. Então, por que razão? Porque houve quem trabalhou, houve quem fez algo na vida do ser humano, que transformou, que regenerou, que libertou, que mudou, foi o Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. Por isso, meus queridos, nós precisamos viver no Espírito e andar também no Espírito. Muito bem, agora vamos falar sobre os 4 principais nomes do Espírito Santo. Alguém pensa, por que 4 nomes? Ora, não podemos admirar, não. Porque o próprio Jesus teve vários nomes, o senhor bem sabe que lá em Isaías nos falou sobre isso.
que quando falou a respeito, o profeta está falando a respeito ao Senhor Jesus, disse, falando o seu nome, disse, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, ali não é que Jesus tivesse 4 nomes simplesmente para ter 4 nomes, mas são as suas manifestações, a sua operação na vida do ser humano. Como também o Senhor Deus tem os seus vários nomes. Quando fala que ele é o nosso Jeová Jiré, o nosso Deus da providência. E o nosso Jeová Rafa é aquele que nos sara. Nosso Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira. Jeová Sabaoth, quer dizer, o Senhor dos Exércitos. E assim sucessivamente. Ele tem as suas manifestações nas horas necessárias da nossa vida. Então vamos ver aqui os 4 principais nomes do Espírito Santo. Que quer dizer aqui? Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito Consolador. Olha só. Então vamos lá para o primeiro. Espírito de Deus. O seu trabalho é levar o homem a Cristo. João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, esse Espírito, o Espírito do Senhor Jesus orando, intercedendo, rogando e pedindo que o Pai mandasse outro Consolador para ficar com eles, não somente com essa finalidade, mas para trabalhar na vida do ser humano, para conduzi-lo à pessoa do Senhor Jesus. Muito bem, então nós vamos prosseguir agora, ainda falando a respeito com o Espírito de Deus, em Efésios, no capítulo 4 e o versículo 30, digo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, aqui está outro nome, o nome do Espírito Santo como de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de quem? De Deus. De Deus. O Espírito Santo de Deus. É o nome também, um dos nomes dele, que já disse que é o primeiro nome, o principal nome, Espírito Santo de Deus, que nos selou para o dia da redenção. Mas é o Espírito Santo de Deus. Vamos ver outra referência ainda em relação ao Espírito de Deus, lá em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí, mais uma vez, uma confirmação dele, como seu nome, Espírito de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Quando você fala ser guiado, o guia não anda atrás, muito menos de lado, o guia anda na frente. E quando o guia está na frente, nós vamos acompanhando os seus passos, por onde ele passar, aonde ele chegar, porque nós estamos acompanhando, ele é o guia. E não será diferente na nossa vida espiritual. Por isso que muitas pessoas, às vezes, fracassam na sua vida espiritual, cai no fracasso, na derrota, porque ele toma frente do Espírito de Deus. Ele acha-se autossuficiente para administrar a sua vida, para fazer o que ele quer, e assim sucessivamente. Não há condições para isto. É necessário que nós tenhamos a submissão de seguir o nosso guia, que é o Espírito Santo de Deus. Vamos para frente agora, mostrar o Espírito Santo como Espírito de Cristo. Vamos lá agora para Romanos 8:9. E agora já deixamos de falar dele com o Espírito de Deus, vamos falar com o Espírito de Cristo. Romanos 8 e o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de quem? De Cristo. Aqui já está o nome do Espírito Santo como Espírito de Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, meu Deus do céu, misericórdia. Diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia diz que este tal não é dele. Meus queridos, vejamos bem aí a necessidade de nós buscarmos o Espírito Santo,
Quem não é batizado, buscar ser batizado. Quem não é, já é batizado, busque a renovação e procura viver uma vida no Espírito de Deus. Porque quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, eu estou mostrando o Espírito Santo como Espírito de Cristo. Vamos agora para a última referência nessa passagem. Vamos agora para Gálatas, capítulo 4, e o versículo 6. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Porque sois filhos de Deus, que Deus enviou ao nosso coração o Espírito de quem? Do seu Filho, quer dizer, o Espírito de Cristo, aos nossos corações que clama, Abba, Pai. O que nos leva ao reconhecimento de termos o Senhor Deus como Pai é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo em nós, porque Cristo é o Filho de Deus. E nós hoje não somos filho por criação e nem por geração, somos filho por adoção. Quando falamos a respeito do Filho de Deus, nós temos várias classificações na Bíblia. Tem filhos por criação, tem filho por geração, tem filho por eleição, tem filho por adoção. O filho por criação é Adão. O filho por formação, ou seja, por geração, o filho por formação é Adão. O filho por geração é o Senhor Jesus. Tu és meu filho, hoje te gerei. O filho por eleição são Israel. E o filho por adoção é a igreja. Então, Jesus enviou ao nosso coração, Deus veio o Espírito do seu Filho, quer dizer, o Espírito de Cristo, ao nosso coração, que nos leva a dizer, Papai que está no céu. Oh, que maravilha! Então, agora vamos falar a respeito do Espírito Santo, como Espírito, o seu nome próprio, o Espírito Santo. Vamos ver Romanos 1,4. Romanos 1,4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Espírito de santificação. Quer dizer que Ele é um dos que trabalha em nossa vida para nos santificar. Pela palavra de Deus, também o próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, verso 17, ele diz assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer dizer, a santificação na vida do crente vem pelo sangue de Jesus, que é a purificação da nossa alma, a purificação dos nossos pecados, vem pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, que é o Espírito de santificação. Muito bem, até porque, meus amados, nós temos que levar isso muito em consideração, porque o escritor da Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, ele diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então é necessário que tenhamos em nossa vida o Espírito Santo como Espírito de santificação. Vamos agora, meus amados, para a última referência neste mesmo assunto, lá em 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Em santificação do Espírito. Santificação. Meus amados, o apóstolo São Paulo, numa ocasião, ele escreveu dizendo aos Tessalonicenses, diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Por isso que ele mesmo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o verso 23, quando ele diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos que o Espírito Santo de Deus, como Espírito Santo de santificação, o que nos santifica, trabalhe em nossa vida, em nossa mente, em nosso espírito, em nossa alma e em nosso corpo. Vamos para frente agora mostrando o Espírito Santo como consolador. Como consolador, ele veio para nos consolar. Voltemos lá para João 16:7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá,
Porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Amém. Quer dizer, como eu disse ontem aqui para os irmãos, enquanto Jesus estava com os seus aqui na terra, ele, Jesus, era o Consolador, que os consolava, que confortava e assim sucessivamente. Mas como ele iria retornar aos céus, eles precisariam de alguém para estar com eles, para os consolarem, especialmente quando se iniciava a igreja aqui na terra, que ia defrontar com grandes perseguições, como aconteceu no passado. Eles precisariam deste Consolador, para os consolar nos momentos das aflições, das angústias, da tristeza, enfim. Mas o Espírito Santo, como Espírito Consolador, veio para nos consolar. Glória a Deus. É por isso que o crente salvo na pessoa de Jesus, que mesmo morrendo num dos seus entes queridos, quando ele levar de forma angustiada, sem ter consolação, não, porque ele é o Consolador. Então ele nos consola e nos conforta para nós suportarmos todas estas coisas e prosseguirmos a nossa caminhada na nossa vida espiritual. Mais uma referência ainda nesse assunto, João 11:19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Mesmo levando eles uma palavra de consolação, não as consolaram, as mulheres não ficaram consoladas, porque elas estavam chorando. Só elas foram consoladas quando Jesus, o Senhor, que levou elas à consolação, porque Marta continuou chorando, Maria continuou chorando, e assim por diante. Mas como é que Jesus consolou elas lá? Pela ressurreição de Lázaro, consolou. A consolação, quer dizer, Jesus consolava os demais, e o Espírito Santo veio para fazer isto, para nos consolar nestas horas difíceis da nossa vida. Agora nós vamos, meus queridos, ainda ele não somente é o consola, veio para nos consolar, mas ele é o nosso advogado, por isso fala que ele é o nosso paréclito, é o nosso advogado, é o nosso ajudador, é o nosso fiel companheiro, ele é misericordioso, amoroso, e que toma nossas dores, é aquele que nos defende. Vamos lá ver uma coisa lá, quando diz que ele nos defende, Isaías 59, 12. Ou é 59, 19? Vamos ver, 59, 12 ou 19. Sim. Porque as nossas transgressões se multiplicaram. 19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória. Bandeira. Então o Espírito do Senhor também nos defende. Vindo o inimigo contra nós, para nos submergir, para nos afogar, para nos destruir, o Espírito Santo avorará contra ele a sua bandeira, e nós seremos guardados, nós seremos protegidos, nós seremos amparados. Meus amados, por exemplo, quando Abraão mandou buscar uma noiva para seu filho, o responsável pela viagem foi Eliezer. Naquele deserto, ele se responsabilizou por Rebeca, até entregá-lo para Isaac. Então, o Espírito Santo é o responsável por nós nesta caminhada, neste mundo. Vamos prosseguir agora. Vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Não obstante o Espírito Santo ser uma pessoa, mas também ele realiza um trabalho diferente que identifica essas qualidades que vamos falar. Apocalipse, falar a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Ai, meu Deus, 7 Espíritos, eu já disse aqui, que são as formas de trabalho. Viu? Não vai confundir gênero humano com mané germano. É as formas de trabalho. 7 Espíritos de Deus. Vamos ver então aqui. Não obstante o Espírito Santo ser uma pessoa, mas também ele realiza trabalho diferente que identifica essas qualidades que eles vão falar. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Amém. 7 Espíritos que está diante do seu trono. Agora, capítulo 4, Apocalipse, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus.
Última referência neste assunto, capítulo 5, verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém. Então, aí está provado que há os 7 Espíritos de Deus, isto é, nas suas formas de trabalhar, na sua forma de agir, na sua forma de nos ajudar, enfim, para realizar a obra de Deus aqui na terra, na vida da igreja. Então, meus amados, aqui, quando eu vou dar os nomes aqui dos 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos aqui está aqui. Espírito de verdade, Espírito de vida, Espírito de santificação, Espírito de graça, Espírito de súplica, Espírito de sabedoria e Espírito de glória. Vamos ver agora. Espírito de verdade é o primeiro nome do primeiro Espírito dos 7. Espírito de glória, o nome dele. Ou seja, Espírito de verdade. João 14, 7. 17. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui está o primeiro Espírito dos 7, o nome, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Meus amados, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Nosso Deus Pai é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Agora, o inimigo da nossa alma, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, porque nunca se firmou na verdade. Ele mente desde o princípio, mas o nosso Deus é o Deus de verdade. O Senhor Jesus é o Senhor de verdade. O Espírito Santo é o Espírito de verdade. Mas uma referência ainda neste assunto, lá João 16, 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém. Quando vier o Espírito da verdade, oh que maravilha, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai nos guiar, ele vai nos ensinar toda a verdade. Então não existe razão para o crente que quer ser fiel a Deus e ter uma vida irrepreensível, pautada pela palavra de Deus. Não existe para ele desculpa que não sabia, não conhecia, não. Você tem o Espírito da verdade para te guiar na verdade, para viver na verdade. É por isso que Jesus disse em João 8,32, diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É coisa maravilhosa, é andar na verdade. A verdade dói, mas é a verdade que liberta. É a verdade que transforma, é a verdade que dá paz, é a verdade que dá segurança, é a verdade que dá alegria, é a verdade que dá confiança, é a verdade que nos faz firmar o nosso espaço na nossa vida espiritual. Vou contar aqui um exemplo para os irmãos bem rapidito. Congregou comigo um determinado irmão, uma ocasião, há muitos anos passados, e ele estava trabalhando em uma firma, em uma companhia hidrelétrica, ele trabalhando numa sala de máquina. E ele, não tendo conhecimento dos aparelhos que ele se encontrava, ele foi tentar mexer em alguns aparelhos para aprender. Ele queimou os aparelhos ali, a fiação, tudo. E quando o encarregado chegou, estava queimado. Ele disse, José, o que é que você fez aqui, rapaz? Queimou tudo isso aqui? Disse, não, porque eu queria aprender, mas não sabia mexer, queimei. Se agora você vai dizer para o doutor, para o engenheiro, que quando você chegou, já está tudo queimado. Porque você, se você falar que foi você vai sair da firma sem direito a nada. E você é um pai de família, você não pode sair assim. Irmão José disse, pois é, encarregado. Pois se for assim, eu saio da firma sem direito a nada, porque eu não vou mentir. Eu sou crente, eu tenho que falar a verdade. Quando o engenheiro chegou, perguntou para ele o que aconteceu, ele contou para o engenheiro. O engenheiro disse, José, se você não me falasse a verdade, José,
Você, embora hoje sem direito a nada, mas como você me falou a verdade, você, José, vai permanecer, porque nós precisamos de homem de verdade, que fale a verdade. Oh, que maravilha! Oh, glória a Deus! O salmista do Salmo 15, que nós devemos falar a verdade. Não podemos ser de língua dobre, temos que falar a verdade. Mesmo com dano seu, você é prejudicado, não fale a verdade. A verdade vai te libertar, a verdade vai te dar vitória. Vamos continuar no outro nome do Espírito Santo de Deus, como Espírito de vida. Vamos olhar para Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como Espírito de vida, ele movia sobre a face das águas. Ele movia, movimentando, como quem? Uma comparação, às vezes até um tanto rústica, sem uma tanta, digamos assim, atração. Mas vamos olhar, a galinha, quando está incubando os seus ovos, ela está sempre, de vez em quando, movimentando com aqueles ovos no ninho. Por que ela movimenta aqueles ovos? Para que todos eles tenham a sua igual incubação, para que dali saiam os pintainhos da casca. Então o Espírito Santo, movendo sobre as águas, movimentando para a recriação da terra, porque ele é o Espírito que produz vida também. Vamos olhar agora para Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida, ele é o Espírito de vida. Me livrou da lei do pecado e da morte. Alguém pergunta, mas como isso pode acontecer? Vou dar só uma referência para você aqui. Por exemplo, quando os fariseus pegaram uma mulher no flagrante de adultério e pecado, pegaram ela, trouxe para Jesus e disseram, mestre, na lei de Moisés está escrito, quem fosse apanhada neste pecado de adultério fosse morta apedrejada. E o que diz tu? Eles levaram já com maldade, porque lá em Deuteronômio 22 diz que devia ser levado o homem e a mulher e o homem, mas levaram só a mulher. Jesus abaixou na terra, começou a escrever, e eles perguntaram, e o que diz, mestre? Ele disse, bem, qual de vós que se achar sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Eles saíram e foram embora. A lei dizia matar, 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 mas a lei do Espírito de vida disse, viva, eu te perdoo, vai e não peque mais. Este é o Espírito de vida, me livrou da lei do pecado e da morte. Vamos ainda ver esse assunto. Aliás, no Espírito de santificação, que já falamos lá em cima, vamos olhar para Romanos 4. Vamos repetir mais uma vez. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quer dizer, não vamos comentar mais, porque já falamos que ele é o Espírito de santificação. Vamos falar agora a respeito do nome dele como Espírito de graça. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Fazer agravo ao Espírito da graça. Quer dizer que o nome dele também é o Espírito de graça. O Espírito da graça. Que maravilha. Ele está trabalhando também na sua graça ao nosso favor. Porque quando Paulo escreveu a Tito, capítulo 11, e no capítulo 2, verso 11, ele diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esta graça não será outra pessoa, senão o Senhor Jesus, que manifestou para nos dar a salvação de graça. E o Espírito de graça trabalhando também na nossa vida. Vamos ver mais uma referência no Espírito de graça, Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e Amém. olharão para mim a quem transpassaram
e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Amém. Por exemplo, vou dar uma passada aqui, pressinha para os irmãos, que é aquela promessa do profeta Joel, quando disse lá no capítulo 28, aliás, no capítulo 2, verso 28, diz assim: porque acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, sonharão vossos velhos, vossos mancebos terão visões. No dia do Pentecoste, Pedro não falou derramarei o meu espírito, já falou derramarei do meu espírito, já foi parte. E este Espírito Santo continua sendo derramado. Só irá cumprir completamente esta profecia quando o Senhor Jesus vier com poder e grande glória, com a igreja do Velho Testamento, com a igreja do Novo Testamento, pisar seus pés no Monte das Oliveiras, de onde ele subiu aos céus. Após ele levar as nações ao julgamento, agora então será levado para Israel e derramado sobre eles o Espírito de graça. Então é este Espírito Santo. Então, completando a promessa, a profecia de Joel, naquele dia. Espírito de graça é o nome do Espírito Santo, derramado sobre os judeus. Todos eles, então, se converterão a Cristo, porque será derramado sobre eles este Espírito de graça. Vamos lá ainda quando falamos a respeito do Espírito de súplica. Romanos 8, 26 a 27. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Espírito de súplica, quer dizer que ele é quem suplica por nós. Disse Paulo, nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós a Deus com gemido inexprimível. Quer dizer que é ele quem suplica ao nosso favor, levando a minha, a sua e as nossas necessidades na presença de Deus. E o Senhor que conhece os nossos corações e sabe todas as profundezas, ele nos responde segundo as nossas necessidades. Vamos falar agora sobre o espírito de sabedoria. Isaías 11:2. Já estamos chegando ao final da nossa meditação. Logo mais estaremos terminando. Por hoje, né? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito que nós falamos aqui de sabedoria, quer dizer, o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. O Senhor Deus, ele é a sabedoria. Jesus é a sabedoria. O Espírito Santo é a sabedoria. O Espírito de sabedoria. Por isso, meus amados, que Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque ele, a sabedoria, está com Deus. Deus nosso é o Deus da sabedoria, a sabedoria, Jesus é a sabedoria, o Espírito Santo é a sabedoria. Vamos lá para outra referência? 2 carta de Paulo aos Coríntios 12:8. 2 Coríntios 12:8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. 2 Coríntios 12:8. Ou é 1 Coríntios? Lê 1 Coríntios aí, 12:8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Palavra da sabedoria, Espírito de sabedoria. Então vamos para a última referência agora, Espírito de glória. Falamos a respeito do Espírito da verdade, Espírito de vida,
Espírito Santo, Espírito de santificação, Espírito de graça, Espírito de súplica, Espírito de sabedoria. Faremos agora Espírito de graça, é a última referência desta noite. Estaremos botando ponto e vírgula hoje e amanhã continuaremos com a ajuda de Deus primeiramente. 1 Pedro 4,14. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Espírito da glória, oh que maravilha! Espírito da glória, é Ele que nos leva a glorificar a Cristo. Muitas vezes eu tenho ouvido e visto alguém fazer uma oração e no final ele dizer: eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está agradecendo a quem? Porque o que nos leva a ser grato a Deus é o Espírito Santo. Outros dizem assim: glória a Deus, glória a Jesus. Muito bem, está certo. Glória ao Espírito Santo. Aparentemente está bem, mas é Ele que nos leva a glorificar a Deus, porque Ele é o Espírito de glória. Às vezes o pregador insiste para a igreja glorificar, dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus, porque Herodes morreu com medo de bicho porque não deu glória a Deus. Não foi porque não deu glória a Deus, porque Herodes tomou honra para ele. Quando o povo dizia a voz de Deus, não do homem, ele achou que era o soberano, era super-homem e estava igual a Deus. Por isso ele morreu 5 dias com medo de bicho, um verme no seu estômago. Mas não precisamos, porque quando o crente tem o prazer e a alegria na alma em servir a Deus, o Espírito Santo, como Espírito de glória, leva ele a glorificar a Deus. Amém? Por hoje é só. Amanhã continuaremos falando a respeito dos símbolos do Espírito Santo e as suas comparações. Vou dar só os nomes aqui para amanhã nós falarmos. É o símbolo do Espírito Santo como fogo, como selo, como chuva, água, azeite, pomba e vento. Amanhã estaremos entrando neste assunto. Então, quero nesse instante ouvir a leitura, pedido de oração. A irmã Cida pede oração pela família. Jaqueline pede oração por ela e família. Ana Maria mora na Flórida, Estados Unidos, e pede oração por eles na América do Norte. Ayane Paz também pede oração pelo irmão Paulo, pois não está bem de saúde. O irmão Neemias Batista também pede oração pela sua família. Lembrando que nós temos irmãos de São Paulo assistindo conosco. Uma irmã chamada Mônica em Sergipe também está assistindo. Curitiba, São Paulo e outras cidades também que estão acompanhando juntamente conosco. Deus abençoe os irmãos pela companhia nesta live. Amém. Vamos orar. Amado soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus grande e eterno, Criador dos céus e da terra, no nome de Jesus, eu agradeço a Ti, Senhor, por mais este privilégio e oportunidade me concedido em poder estar aqui, Senhor, através da live, transmitindo aos nossos amados irmãos, aos nossos amigos, o ensino da Sua palavra, concernente à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, nos seus atributos, no seu trabalho, no que Ele obra na nossa vida. Agora, Pai, vários pedidos de orações foram apresentados nesta noite, pelas famílias, pelas pessoas individuais, por aqueles que estão doentes, por aqueles que necessitam da solução de um problema, vitória em suas lutas, para que as suas necessidades também sejam supridas no sentido cotidiano. Deus Santo, o Senhor é o nosso Jeová Jiré, é o Deus da providência para nos atender na nossa necessidade. É o nosso Jeová Rafá, é aquele que nos cura nos momentos da nossa necessidade, das nossas doenças. O Senhor nosso Jeová Nissi é a nossa bandeira, é o Senhor que nos dá vitória diante da luta. Deus eterno, o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso amparo, é a nossa fortaleza. Eu peço agora, Pai, visita os lares dos irmãos aqui em Sorriso e região, como em todo o estado de Mato Grosso e Brasil. Abençoa nossas autoridades constituídas aqui da nossa cidade de Sorriso, ao prefeito Ari Lafim, a sua assessoria administrativa e todos que estão investidos em autoridade para o bem-estar que trabalha na nossa cidade aqui em Sorriso. Abençoa o governador do nosso estado, abençoa, Pai, eu te peço
peço ao presidente da República, à sua assessoria administrativa, abençoa todos os poderes executivos, o poder legislativo, o poder judiciário, que o Senhor esteja abençoando. E repreenda, Pai, esta pandemia que assola em todo o mundo. Destrói este vírus que tem trazido perturbação, tem trazido aflição, tem trazido desassossego para muita gente. Dê-nos tranquilidade, confiança e esperamos na vitória, nas suas providências divinas a favor do seu povo aqui na terra. Deus Santo e Eterno, fica conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. E todos vamos dizer amém. Tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei